Mas aqui uma das grandes notícias deste domingo envolve o Santos, que também entrou em campo hoje, inclusive, pelo Campeonato Paulista, empatou por 1-1 com a Ponte Preta. Notícia envolvendo o nome do Neymar. A notícia está lá no GE. Globo, a gente vai colocar aqui no nosso telaço. Santos e Neymar se acertam e Astro tenta rescindir com o Al Hilal. Staff do craque trabalha para levá-lo ao peixe por 6 meses, porém livre de vínculo com o clube saudita, e os santistas esperam definição para sacramentar o acordo. A matéria da Ana Canhedo, do Caê Mota e do Rafael Zarco, tá tudo lá no GE. Globo. Mansur, é uma notícia impactante, claro, né? Falando do nome grandioso que é a do Neymar, a gente, claro, tem informação de que o contrato dele vai até o meio desse ano lá com o Al Hilal, e envolve todo o contexto do Neymar, que não joga há algum tempo, não joga 90 minutos desde o jogo anterior à lesão dele lá pela seleção brasileira. Isso a gente está falando de outubro de 2023. Mas claro que é um nome que envolve muita expectativa, claro, pela qualidade que ele tem, pela idolatria que ele tem no Santos, inclusive. Então, claro, não é algo que está sacramentado, porque existe toda essa situação do contrato que ele ainda tem em vigência lá no Al Hilal. Mas claro que para o torcedor santista, quando bate o olho nessa notícia, já se empolga com esse grande nome, né? Acho que o impacto se dá por várias razões. Primeiro, pelo tamanho do personagem, provavelmente o melhor jogador que o Brasil produziu nos últimos 20 anos, né? Pelo tamanho do Neymar e pela complexidade que se imaginava haver. Porque talvez a entrevista do Jorge Jesus após o último jogo do Al Hilal tenha sido já uma primeira sinalização de que a situação talvez não fosse exatamente como a gente imaginava. Onde ele abertamente fala sobre a dificuldade do Neymar de acompanhar o restante do elenco por questões físicas e explicando por que não iria inscrever o Neymar, o que obrigaria a retirar um estrangeiro do elenco para colocar o Neymar, não ia inscrever no Campeonato Saudita, restando ao Neymar muito poucos jogos no Al Hilal por fazer, ainda que uma competição importante como a Liga dos Campeões da Ásia. Mas, enfim, de todo modo, se a gente pensava racionalmente, o Al Hilal tinha feito um investimento muito alto por um jogador que mal tinha jogado pelo clube. Tinha jogado muito pouco pelo clube. E nos últimos 6 meses, onde eventualmente ele poderia ter uma reta final de recuperação e dar algum retorno ao clube na parte final da temporada, na reta final de Liga dos Campeões e em parte do Campeonato Saudita, não era tão simples imaginar uma quebra de vínculo acessível a um clube brasileiro. Então, acho que essas duas questões geram um impacto com a sinalização de que a vinda ao Brasil passou a ser alguma coisa palpável e possível de acontecer agora. Acho que vai depender, primeiro, de uma decisão de vida do Neymar, aparentemente dele perceber que nos planos da comissão técnica, ele nesse momento, ou nas condições em que ele está, ele não parece próximo de jogar partidas tão importantes, e uma escolha para ele dentro das possibilidades que o mercado lhe apresente, aonde ele entende que é a melhor para a carreira dele. Para mim, assim, pessoalmente, olhando o episódio, me importa menos assim, se o Neymar se vai ser na Arábia Saudita, se vai ser nos Estados Unidos, se vai ser no Brasil. É evidente que eu prefiro que seja no Brasil, porque está mais perto da gente, do Campeonato Brasileiro, da nossa realidade. Para mim, o mais importante nesse momento é ver o Neymar jogar com frequência, porque a gente não tem conseguido vê-lo jogar futebol com frequência. Tem uma série de perguntas que estão no ar, que talvez só o acerto com um novo clube e a possibilidade dele mais perto, aqui na nossa realidade, de acompanhá-lo de perto, que a gente vai poder responder. Por exemplo, no momento de carreira dele, inclusive o Neymar não é um veterano, mas o Neymar está numa faixa de idade no momento da carreira, que uma lesão da gravidade que ele teve, você precisa de um nível de foco, determinação na recuperação elevadíssimo para você voltar no que se exige. Ele teve isso ao longo desse processo? Eu não tenho condições de responder, porque eu não vou entrar na vida pessoal de ninguém. As sinalizações o pouco que o Neymar nos permitia ver da sua vida através das redes, nos davam a impressão de momentos em que ele fazia alguns sacrifícios de trabalho e outros em que ele estava em outro tipo de atividade. Elas são incompatíveis? Não sei, não sou formado nisso. O que a gente precisa ter talvez acompanhar o Neymar no dia a dia para tentar entender o quanto ele está distante ou próximo do melhor Neymar possível. E o que isso representa em termos de seleção brasileira. Então, para mim, o mais importante é que ele tenha algum tipo de sequência que ele jogue. Porque a seleção precisa do Neymar em condições, né? Não é de qualquer Neymar. Sim. Precisa de um Neymar em condições. E o mais importante é que ele encontre um lugar que o motive a tentar perseguir o melhor Neymar possível. Mesmo que não seja mais
não esteja mais ao alcance dele ser o melhor Neymar da carreira, talvez já não esteja mais por uma série de questões, que a gente tenha o melhor Neymar possível. Eu tenho certeza que o melhor Neymar possível, caso se atinja com uma sequência de jogos fisicamente melhor, ainda é o Neymar que pode ajudar a seleção brasileira. Para trazer com mais exatidão, né, esse último jogo que eu citei do Neymar jogando os 90 minutos aconteceu no dia 12 de outubro de 2023, foi o jogo Brasil e Venezuela pelas eliminatórias, um jogo antes dele se lesionar, né, essa lesão grave que ele teve no joelho esquerdo. Roger, e pensando também nessa caminhada do Neymar no Al Hilal, são 7 jogos para um contrato de 2 anos, ele que chegou no clube saudita como aquela grande contratação. Acho que na Arábia Saudita a gente falava muito da chegada do Cristiano Ronaldo ao Al Nassr, ao Benzema no Al Ittihad, então o Neymar chega naquele momento para se equiparar a esses 2 grandes nomes também do futebol mundial e acaba não jogando, acaba não acontecendo. Aí nesse momento, o que a gente tem de contexto, de cenário, é o Neymar com um contrato, que é um contrato, a gente sabe que paga muito bem a ele. Então existe também essa questão. O Neymar precisa abrir mão de alguma coisa para ser liberado, né? E o Al Hilal, por sua vez, também pode querer contar com esse jogador. Por mais que a gente saiba que o Jorge Jesus não pretende inscrevê-lo na Liga Saudita, tem essa competição que é a Champions da Ásia. Então não é um cenário também fácil, uma resolução fácil. Mas a gente tem essa expectativa pensando em seleção brasileira também, né? Então, é óbvio que o Neymar gera muita expectativa, né? A gente está falando de 2 anos que ele não esteve em campo com a camisa do Hilal. Porém, se a gente puxar um pouco mais para trás, ele também teve dificuldades no Paris Saint-Germain, nos 2 últimos anos de Paris, que ele teve as fraturas no pé, né? Então, a gente está falando de 4, 5 temporadas em que o Neymar não consegue fazer os jogos na totalidade ou perto da totalidade. Ele perde grande parte das temporadas, né? No PSG, a temporada com mais jogos, ele fez 31 partidas. 31, número baixo. E quantos anos ele ficou no PSG? Foram 6 temporadas. 6. Então, a gente está falando de 6 temporadas, em uma ele fez mais de 30 jogos, o que é muito pouco, né? Então, 6 no Paris Saint-Germain, mais 2, são 8 anos em que o Neymar não consegue estar no seu auge físico para poder entregar aquilo que um atleta do tamanho do Neymar tem que entregar. O que eu acho é que o corpo dele hoje, ele se desacostumou a ser exigido como atleta de alta performance. E aí não é por falta de querer do Neymar, é uma questão de lesões, né? A partir do momento que ele tem essas lesões em sequência e essas lesões não o deixam participar das maiorias dos jogos, o corpo vai desacostumando, isso é normal, é natural. E para ele encontrar isso novamente, para o corpo dele chegar a esse nível de exigência, ele tem que jogar. Ele tem que estar num clube em que ele jogue a maioria dos jogos, que você faça uma preparação particular para ele, que você entenda dentro da caminhada do clube, dos campeonatos que o clube vai disputar, traçar uma linha para que ele possa, o mais rápido possível, voltar a ser exigido da maneira como ele sempre foi. Porque só aí ele consegue vestir a camisa da seleção brasileira novamente. Qualidade, a gente sabe que ele tem. Mansur traz um pouco da idade, né? A questão de ser um veterano, não. 32 anos hoje ainda é uma idade muito boa para você entregar. A questão é o passivo do Neymar. 32 anos, com quase 2 anos de inatividade, é um peso diferente. 2 anos de inatividade. Ele completa 33 no mês que vem, né? No PSG teve uma característica um pouco diferente, né? As lesões do PSG foram muito por trauma. Em geral, pegavam... Mas o corpo para. Mas pegavam períodos... Por trauma, por muscular, não sei o quê, o teu corpo para. É que pegaram períodos mais curtos. A questão que impactou que quase sempre pegaram o final das temporadas. E acabaram tirando ele de retas decisivas de Champions. 4 meses. Isso. São períodos longos. E ele teve 2 coisas que ele teve muita infelicidade na carreira, né? Essas retas finais com o PSG... Na que ele joga a reta final de Champions, ele joga... É finalista, né? É finalista e jogando num nível muito alto. Quando eles jogam na final em Lisboa... Temporada 19 e 20. Contra o Bayern de Munique. Copas do Mundo, né? Porque ele não teve uma Copa do Mundo em que ele jogou inteiro no auge físico do início ao fim. O Neymar carrega com ele, se a gente faz uma breve retrospectiva, ele carrega um peso dificílimo para a idade dele, com 22 anos na Copa de 2014. Sim.
onde ele precisava ser o rosto de uma seleção brasileira super pressionada, jogando uma Copa do Mundo em casa, e porque jogadores tinham saído de cena antes do que se imaginava, ele não teve uma troca de guarda, digamos assim, uma transição para esse posto de grande ídolo. E ele faz uma Copa do Mundo para a idade, para o peso que era gigantesca, até sofreu o que sofreu nas quartas de final. Depois ele tem a lesão às vésperas de 2018, e ele chega recuperando de uma das fraturas no pé em 2018. E em 2022, que ele chegava nas melhores condições possíveis, ele tem a contusão na estreia da seleção. Então ele teve muita infelicidade na questão das Copas com lesão. Depois começam a vir outros tipos de lesão, né? De ordem muscular e a lesão do joelho. Que aí depois da lesão do joelho, como é natural depois de uma longa inatividade, ocasionou uma outra lesão muscular no Al-Hilal. O que me chama a atenção é que a lesão foi em outubro, a gente já está em janeiro, né? A gente está falando aí de 1 ano e 3 meses. Por mais que seja uma lesão, é muito tempo, né? Muito tempo. A gente tem uma expectativa de 8 a 10 meses, assim, no máximo. Que é muito tempo mesmo, é da lesão muscular para cá. 3 meses. Porque ele volta, joga no segundo jogo, ele tem a lesão muscular. Que era esperada para esse tipo de lesão. Só que do que se anunciou como sendo o grau daquela lesão, era para ele estar em atividade. Sim, é quase um ano essa diferença, porque ele volta em outubro do ano passado. Isso. Ele joga 13 minutos nesse primeiro jogo, saindo do banco, pelo Al-Hilal, e nesse segundo jogo ele tem um problema muscular já em novembro, já no começo de novembro do ano passado. Mas por quê? Porque o Al-Hilal também não tinha inscrito ele nas competições sauditas. No campeonato não, porque a primeira metade do campeonato ele não consegue ter o ritmo necessário e, obviamente, as coisas vão acontecer, né? O corpo dele, é isso que eu estou falando, desacostumou ao alto nível de rendimento, né? O alto nível de cobrança física que um corpo de um atleta de alto nível tem. Quem sabe no futebol brasileiro. A gente segue acompanhando, então, a apuração dos colegas lá do GE. Globo, uma expectativa até que o próprio Dorival Júnior já falou em diversas entrevistas de poder contar com o Neymar na seleção brasileira. Agora, quem pode ser batedor oficial de pênaltis é o Neymar no Santos Futebol Clube, né? Se acertar, né? Se vier, vai bater todo. Se vier, pelo amor de Deus. Falou o nome inteiro do clube, eu gosto. Se vier Santos Futebol Clube. É um nome que eu falo assim com a boca cheia, né? Vamos lá, informação da Vitória Leite. Tinha muita gente já apurando, trazendo informações nossas aqui da Vitória Leite. É que o Santos e o Neymar, ele não é volância não, é o atacante. É isso que eu sei. É ataque. O Santos tentou volância ali, mas não deu certo, estava muito caro. O Santos e o Neymar, a história é que estão acertados, Santos e Neymar estão ok, né? Agora precisa o Santos se Neymar se acertar com o Al-Hilal. Porque o Neymar tem um contrato que vai até o meio do ano com o Al-Hilal. Ele viria por empréstimo para o Santos até o meio do ano e depois há uma tentativa do Santos realmente ficar em definitivo com ele, porque ele já estaria livre no mercado. O que o Neymar vai tentar é quebrar esse vínculo, né, com o Al-Hilal já agora, não esperar o meio do ano, certo? Só que aí ele tem, evidentemente, se o Al-Hilal não quiser contar com o Neymar, tem uma questão de multa, tem uma questão de valores que ele tem a receber, pouca coisa, tipo 60 milhões de dólares, é uma coisa assim, tranquila, sossegada, mas ele, né? Mas precisa se acertar. Eu queria ouvir de vocês, porque ao mesmo tempo também já tem uma informação que o Danilo pode estar indo conversar com o Santos amanhã, isso já pode ter a ver. Neymar, a gente sabe que tem uma capacidade muito grande aí de atrair, de prospectar dinheiro para o Santos, né? O Santos vai prospectar dinheiro trazendo o Neymar, evidentemente, com marketing, com tudo, com bilheteria, com sócio torcedor, que é o sócio rei, tudo, enfim. Vai ter a possibilidade de prospectar jogadores também, muita gente vai querer vir, os parceiros do Neymar, jogadores que gostam do Neymar e tal, pode vir jogar. Tem tudo isso, abre uma série de possibilidades. Mas se for só por 6 meses... Aí eu quero ouvir vocês. Porque por 6 meses já não são 6, que o Neymar chegaria em fevereiro. Fevereiro, não sei se fisicamente ele está bem para jogar. Talvez se jogar no final de fevereiro, começo de março, aí já cai para 4 meses. Seria a reta final do Paulista. Em termos técnicos ali, brasileiro, Copa do Brasil, não tem tanto jogo assim para fazer a diferença. Não é que ele está chegando do meio para o fim do ano, está chegando no começo. Do ponto de vista financeiro, se fossem só 6 meses, mas... O Santos com uma garantia de que trazendo o Neymar vai conseguir trazer dinheiro que sustente o time, inclusive, até o final do ano, possa fazer outras contratações na próxima janela e tal, se renda isso, da parte financeira, vale a pena, né? Eu acho que tudo bem. Do ponto de vista só 6 meses na parte campo e bola, é a alegria ali do torcedor, de ver o Neymar, etc., a felicidade, tudo, quem sabe ganha um Paulista e tudo. Mas é isso, eu queria saber de vocês se compensa, não compensa, não tem nem que medir isso, é o Neymar no Santos 6 meses e ponto final. William. Se a gente for
recuar um ano, o Santos estava contratando o Casares. Trouxe o Otero para bater a bola parada. Pô, Casares e Otero até que são craques perto de alguns que o Santos trouxe. Eu peguei esses porque esses são os que não esses daí. correm tanto. Mas são craques perto de caras que o Santos trouxe aí. Eu confesso pra você que eu dei o branco agora, até do terceiro jogador que eu não gostava, eu pegava no pé. Até que O Patrick? Não, no meio de campo que joguei. Depois foi adiantado, colombiano. O... Deu branco, impressionante. Não, o Johan Júlio é de outra... Não. O Johan Júlio é atacante. Não é o Johan Júlio. O Lucas Lima. Não. Tudo bem. Vamos pular. Resumido. Depois eu procuro Olha aqui, quanta coisa eu já falei aqui, hein? E agora o Santos acerta com o jogador. Ainda não acertou. Acertou com o jogador. O jogador tá certo. Apesar de trazer o Neymar. Tá. Eu não sei a capacidade do Neymar jogar no calendário brasileiro, de jogar sem se machucar em sequência, que é uma coisa que não acontece há muito tempo. Também não sei em qual nível o Neymar chega. Porém, eu aponto a contratação do Neymar, se acontecer, como a segunda maior contratação do futebol brasileiro em muito tempo, só perdendo para a chegada do Ronaldo no Corinthians. Tá? Eu não sei se perderia para do Ronaldo no Corinthians. Eu também acho que não perde. Para mim, perde para o Romário, porque indo lá do atrás. Ronaldo para cá. Tá. O Romário é antes. O Romário, ele veio como melhor do mundo no Barcelona, Outro veio em momento, altíssimo nível. Ok. Outra coisa. Depois, para mim, seria o Neymar. Outra coisa. Pensando no gerenciamento de carreira do Neymar, quando ele sai, porque toma muitas decisões financeiras na vida, né? Barcelona para PSG foi uma decisão financeira e talvez ele disse que não na entrevista ao Romário, mas eu acho que também tinha com uma possibilidade para ele de ser o Neymar, o Messi do PSG. E no PSG ele jogou bem. Não virou ídolo por questões muito pessoais, os franceses encaram o futebol de outro jeito, e eu gosto até da maneira. Santos, ele é amado. Não, assim, mas tem que ser. Santos, ele é amado, cara. O Neymar, Santos não tem, ele não vai ter esse problema. o Zé Elias fala sempre no F90 que tecnicamente ele acha o Neymar melhor que o Messi. Tá? Eu não acho, mas eu acho o Neymar tecnicamente o segundo melhor jogador em muito tempo. Só que o problema foi o que ele não produziu e podia produzir, por isso ele é muito criticado, além de umas questões, além de como gerencia a carreira. Não dá para discutir se vai ser bom ou não para o Santos trazer o Neymar por 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Seria um negócio épico, a não ser que ele não consiga jogar. Um negócio fantástico, enorme. E acho que para o Neymar, ele fez um all-in quando ele foi jogar na Arábia Saudita, na carreira dele. Ele sabe que em nenhum outro lugar do mundo ele será considerado o melhor jogador em uma temporada, e ele tem uma chance, ganhar uma Copa do Mundo sendo protagonista. Para isso, ele precisa jogar em lugares que permitam a ele não jogar muitas vezes, como o Messi fez silenciosamente no PSG. Então ele teria que ficar 1 ano e meio no Santos. Ou ir para a MLS depois, que é outro lugar onde também pode se preparar, até porque a Copa do Mundo será lá. O Chicago Fire estava. Então, assim, dá para entender um pouco essas movimentações. Agora, se for possível, respondendo sua pergunta, trazer o Neymar por 6 meses, por 5 meses, por 1 ano, mas não tem que pensar. Mas imagina o dirigente que desperdiça essa oportunidade. Olha, passou aqui o Neymar, mas era só 6 meses. Ah, não, eu deixei, não quis. Então, seria muito pesado também o Marcelo Teixeira saber que existe oportunidade, e até para o Marcelo Teixeira. Passa a ter uma gestão questionada pelo que foi a Série B no ano passado, cheio de incógnitas agora para 2025, e de repente a cartada Neymar muda tudo, vira o jogo. E se a gente pensar, é um negócio tão grandioso, porque é o Santos voltando para a Série B. Série A, Deus o livre, não, pelo amor de Deus, não, para com isso. Saindo da Série B, isso, obrigado. Definitivamente voltando para a Série A. Obrigado. E aconteceu isso com o Grêmio saiu da Série B. Trouxe o Luizito. Trouxe o Luiz Soares, foi vice-campeão brasileiro. Mesmo que seja num curto espaço de tempo, só o que isso gera no ambiente, na torcida, no clube... Mas veja, o Luizito ficou 1 ano, ajudou muito. Sim. Por isso que eu acho que o Santos tem que se esforçar para que seja 1 ano. Mas eu acredito que a tendência seja essa. Sim. Eu não imagino o Neymar voltando só para fazer uma ponte no futebol brasileiro. Ele já conhece o ambiente, ele sabe como funcionam as coisas em Santos, no futebol brasileiro. Quem tem a última fotografia do Neymar no futebol brasileiro é porque já faz muito tempo. Mas quem tem essa imagem sabe o que o Neymar representava no momento em que ele saiu do futebol brasileiro. O Neymar era aplaudido e reverenciado não só na Vila Belmiro, no Pacaembu,
era reverenciado no Brasil inteiro. Ele ia jogar como visitante e os torcedores batiam palma pro Neymar. Eu vi isso no Independência, no jogo com o Cruzeiro, os torcedores se levantando para aplaudir e reverenciar o Neymar. Então, para quem tem essa imagem, a volta dele é muito grandiosa. Você citou a do Romário, foi uma volta espetacular pela fase, pelo momento do Romário, mas eu considero, caso o Neymar confirme essa volta do Neymar, como a maior volta da história do futebol brasileiro, mesmo, para mim, superaria a do Romário. E um detalhe, o santista tem a preocupação, eu converso com vários, do time bater na primeira divisão do futebol brasileiro e cair. Sim. Isso tem sido muito conversado isso. Sim. Todo time grande que cai tem. E não siga. O Santos, como não é um time que tem uma das 3, 4, umas 5 maiores torcidas, tem a situação financeira complicada, né? O estádio não é um estádio onde se arrecada tanto, apesar de ser, para mim, um estádio mítico que devia ser... Aquilo tinha que ser tombado. Tá? Aquilo ali é história do país. Tá? É o palco de onde se construiu a era de ouro do futebol brasileiro e transformou o futebol brasileiro no maior futebol da história. Mas pulando essa parte, entrando no futebol de hoje que é dinheiro, o Santos não é um time que gera tanto dinheiro assim, se comparado a outras equipes. Né? Para o Santos permanecer na primeira divisão, até se ele ficar só primeiro semestre, como tem jogos do Campeonato Brasileiro, Pode ajudar. É importantíssimo. Pode ajudar. É importantíssimo. Hoje até, se a gente comparar, o Neymar, como figura, tem um potencial maior de geração de receita que o Santos. Então, é por isso que eu estou falando. Se o Santos conseguir, mesmo que seja 6 meses, eu acho que a questão, vou até passar para o prof aqui, mas... eu vou passar para o prof aqui, que a gente vai ter bastante tempo de falar isso amanhã, vai ser tema do Linha, amanhã 10 da noite, o prof não vai estar aqui, vamos ver o prof. Mas rapidinho, só para entender, do ponto de vista técnico ali, títulos e tal, um campeonato paulista e tal, um começo bom de brasileiro, talvez passar uma fase de Copa do Brasil e tal, para ajudar, ok. Mas se forem só 6 meses, o Santos tem que tentar aproveitar esses 6 meses para justamente fazer essa movimentação e se garantir para uma próxima janela e tal. Eu acho que o Santos tem que fazer um esforço imenso, tem que ter uma conversa muito boa, aí depende do Al-Hilal, a coisa está andando ainda, mas para que o Neymar fique pelo menos 1 ano, conclua este ano no Santos. É perfeito. E aí, meu amigo, aí o Santos tem plenas condições de sonhar com volta a Libertadores, um título. De título. Brasileiro é difícil, mas não sei também quem vai chegar, pode chegar junto, o Neymar, né, trazer junto. Mas assim, título de Copa do Brasil, vai dar para... Se o Neymar ficar 1 ano no Santos, e o Santos conseguir trazer reforços via Neymar também, porque vira um grande atrativo para os caras jogarem com ele, o Santos vira candidato a títulos esse ano. Fala, Qual é o objetivo dessa história toda? É recuperar o Neymar ou recuperar o Santos? Eu acho que o Neymar vai ter uma oportunidade, em 6 meses vai ter a oportunidade de se recuperar. Seria um bom casamento, prof? O Santos tem que começar esse processo de retomada da grandeza por algum lugar. E essa é uma chance de ouro. Eu até iria mais longe. Eu iria, já que vai fazer um negócio, um acordo, um grande plano, como foi aquele grande plano para manter o Neymar, né? O Neymar acabou ficando aqui no Brasil porque o Santos fez um plano muito interessante de difícil manutenção do Neymar naquela época. Que se faça algo até a Copa do Mundo, que é o objetivo também que faz brilhar os olhos do Neymar. Claro. Aqui tem muito jogo, tem o calendário, ele então que seja poupado, talvez um processo silencioso como esse do Messi. Eu sei que no Brasil é mais difícil fazer essas coisas em silêncio, mas de repente o Santos, a partir dos dividendos de uma vinda do Neymar, possa montar uma equipe para mais conquistas. Eu acho que isso aqui tem que ser visto mais a médio e longo prazo. Mas o ano que vem não é só até... uma passada do Neymar por aqui para dar um paulista. Não, isso é muito pouco. Perfeito, professor. Então, perfeito. O Santos tem que se preocupar consigo. Em relação às comparações, quando o Romário chegou, ele era simplesmente a estrela do tetracampeonato mundial que havia sido dado, né? Por ele também para o Brasil. Não é a mesma situação do Neymar, como não era a mesma situação do Ronaldo. Os dois também parecem muito parecidos por não estarem vivendo um bom momento no futebol, inclusive físico. Só que particularmente eu, pela história de vida do Ronaldo, que já acabou, e a do Neymar, que não acabou, mas até agora ele não entregou 1/10 da força de vontade que o Ronaldo tinha, eu fico com o pé atrás em relação a isso. Sim. Vai jogar bem no futebol brasileiro? Tem muito boa chance de sobrar aqui. Mas os últimos indicativos do Neymar não mostram que ele seja um cara que se dedique à sua carreira como a gente sempre cobrou dele. Porque o potencial que ele tem como craque é imenso.
Agora, é um grande desperdício se a carreira desse rapaz acabar sem ele entregar aquilo que a gente gostaria que ele entregasse. Rincon, Pituca e Neymar. É possível esse meio de campo? Pô, pergunta, será que a torcida do Santos quer esse meio de campo aí? Será? Mas Qualquer um e Neymar. Neymar e mais 10, né, não, Rafa? Ou até mais 9, né? Pode tirar um, né? Pode tirar um e deixa o Neymar. Essa parte. Bom, a questão então seria um empréstimo, né? Até o meio do ano, o jogador, como a Vitória Leite trouxe a informação, tem que se acertar com o Al Hilal agora. Mas realmente a informação é que a coisa está esquentando, hein? O Neymar, a questão que a gente... Enfim, a entrevista do Jorge Jesus é uma pancada, né? É uma pancada. É uma pancada. A gente, obviamente, está falando aqui do jogador brasileiro dos últimos anos, tecnicamente, o único que é muito acima mesmo dos outros jogadores. Enfim, a gente está falando de um cara... Ele fala que fisicamente o Neymar não está aguentando o tranco. Não, e além de falar que fisicamente o Neymar não tem condições do Neymar atuar, ele não vai tirar nenhum, porque a vaga é de estrangeiro. Ele não tem condições de tirar nenhum dos estrangeiros para inscrever o Neymar no campeonato. E por isso que o Neymar só ficaria com a possibilidade de atuar lá na Champions da Ásia. Então, e é muito pouco, né? É impressionante. Impressionante. A gente está falando do cara que foi escolhido para ser a cara desse Al Hilal. Mas o Neymar, por conta das lesões, por causa da questão física, não conseguiu jogar. Eu até falei isso no Sport Center. E repito, o Neymar... A triste realidade é que o Neymar não joga bola, não joga mesmo desde o PSG. Não joga, ele não conseguiu jogar. Ele tem 7 jogos em 2 anos. Ele não conseguiu jogar. E tem um problema aí, né, Rafa, que é o Al Hilal ainda deve um valor para o Neymar. Quer dizer, isso é uma coisa que pega na negociação. Então vão ter que chegar num acordo. O staff e o clube, o staff do Neymar e o clube, para o Neymar vir para o Santos jogar por um semestre. Mas é claro que o torcedor santista esfrega as mãos, né? É normal, mas assim, a gente está falando sobre jogador, né, Edu? Jogar, entrar em campo, né? E assim, se o Neymar não tem condições físicas de jogar na Arábia, não tem condições físicas de jogar no Brasil, não tem condições físicas de jogar nos Estados Unidos, não tem condições físicas de jogar na Groenlândia, na Nova Zelândia, em Omsk, em Vladivostok, onde tiver futebol. O jogo hoje atingiu um nível de competitividade tão grande, um nível físico tão grande, que não dá para ter qualquer jogador, por mais genial que seja, em campo sem estar na plenitude da sua questão técnica. Eu sei que vai ter gente dizendo, porque o Neymar com meia perna é melhor que o time inteiro do Santos. Tá bom, isso é legal na boca do torcedor, daquela geladinha no bar, trocando uma ideia sobre futebol, mas a Vera mesmo não tem como. Então, assim, aí, além de todo um lado aí de organização, colocar na discussão a dívida do clube com o jogador do Al Hilal com o Neymar, como é que seria essa questão de um contrato de empréstimo, como explicou muito bem a Vitória Leite, o desejo do jogador de ficar mais próximo no Brasil até dos holofotes, e assim, de repente, se remotivar para poder voltar melhor quando o assunto for, inclusive, seleção brasileira. Você tem vários ingredientes aí na mesa, mas nada disso se discute se ele não estiver pronto para jogar. Se não tiver estrutura física para jogar. Isso aí, gente, é muito sério e não se resolve com meia dúzia de achismos. É preciso uma análise criteriosa, minuciosa, clínica, de gente séria, que vai dizer, Neymar tem condições de jogo, Neymar não tem condições de jogo. Nós só podemos debater Neymar quando tivermos essas informações. Por enquanto, ninguém pode debater o Neymar. A gente vai ficar lamentando o que está acontecendo na carreira dele, infelizmente. O que a gente não sabe é quanto que o Jorge Jesus realmente fala isso com informação técnica, né? Ou se é assim, que ele sabe que o tempo do Neymar está acabando no Al Hilal e de repente usou isso. Essa declaração jogou pro vento. Porque está acabando. Fala, não, ele não está aguentando. Tem que ver. Agora, Zé, eu queria abordar com você um outro ponto. O quanto voltar para o Santos, nesse momento, te parece uma boa opção para o Neymar chegar bem na Copa do Mundo de 2026? Eu acho que seria um ambiente onde todos iriam estar à disposição dele. Um ambiente... Em comparação com os Estados Unidos, por exemplo? Acho que os Estados Unidos iria explorá-lo, marketing, aquelas coisas todas, mas no campo iriam cobrá-lo. O americano te dá todas as condições, mas você tem que ter resultado. Eu tenho vários amigos que moram nos Estados Unidos e eles falam, olha, vem cá, se o americano perceber que você está tentando passar
para trás, né? Eles não gostam desse tipo de Mas situação. em termos de competitividade, então, o futebol brasileiro exige mais do Neymar. É isso que eu ia chegar, nesse ponto. Nas questões dos Estados Unidos, é um campeonato que tecnicamente não é muito bom, mas fisicamente tem muito embate. Físico é uma coisa... Eles têm esse lado de preparação física muito forte. Agora, aqui no Brasil existe a questão do desgaste. Você joga na quarta, você joga no domingo, você joga na quinta, você joga no sábado. Tem toda essa viagem para lá, viagem para cá. Especialmente, acho que esse ano aqui o Campeonato Brasileiro vai ser um campeonato muito mais complicado que foi o ano passado. Pela montagem dos elencos, nós estamos percebendo aí uns times mais equilibrados. Para o Neymar, como eu falei, o ambiente... Voltei para minha casa, mais tranquilo com o Marcelo. Acho que provavelmente ele vai ter uma liberdade maior no Santos. Não acredito que ele tenha o mesmo, não vou dizer comprometimento, não é isso, mas ele deve ter algumas prioridades, ele vai ter algumas coisas alguns benefícios, vamos dizer assim, né, para que ele possa jogar da melhor maneira possível ao jeito Neymar, não ao jeito do Santos. Né, porque ele vem por 6 meses para se colocar em forma para poder jogar a Copa do Mundo, seria isso, ou estar apto à Copa do Mundo. No ano seguinte. No ano seguinte. Né? E esse ano seguinte será onde? Estados Unidos, México e Canadá. Então, aí tem muito que vai ver, mas eu acho que ele volta... Onde que você diz o clube, né? Onde seria o clube, né? Onde ele vai jogar. Porque tem muito, ele volta para casa, vai jogar quando ele quiser, vai fazer esse... Até brinquei aqui com o Jailson, né? Eu falei assim, essa é a grande diferença que existiu entre Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo nos últimos 10 anos em que eles estiveram brincando de jogar futebol. Você já viu o Messi lá no meio da defesa, dar um chapeuzinho em alguém? Não. Você viu o Messi pegar a bola, tocar e lá na frente receber essa bola e finalizar. Você viu o Cristiano Ronaldo fazer isso? Não. Você vê o Cristiano Ronaldo trabalhando igual um maluco para chegar na área, dar uma cabeçada de que a bola vai a 100 km por hora. E você vê o Neymar constantemente fazer esse tipo de situação. Aí ele deu uma entrevista falando das lesões e tal. Muitas das lesões que ele teve foram provocadas por ele mesmo. No meio campo. No meio campo. Né? Porque se ele pega a bola e toca e vai para a área finalizar, provavelmente ele não teria tomado tanta pancada como ele tomou. Mas é o estilo Neymar de ser, o estilo Neymar que o próprio pai falou. O Neymar é assim, ele não vai mudar. Nós somos igual o bambu, né? Entorta, mas não quebra tal. Então, assim, existem coisas que fizeram uma diferença na carreira desses 3 jogadores, que foram os 3, para mim, nos últimos 15 anos, que disputaram aí os melhores do mundo, para serem os melhores do mundo. E quando ele vem para Santos, Edu, é natural, vai ter um relaxamento, vai ter um ambiente em que todo mundo gosta. O Neymar, como pessoa, é um menino do bem. Tem que frisar isso mesmo. O menino no dia a dia é um menino do bem, é um cara que trabalha bastante e tal. E aí acaba pagando um pouquinho pelas escolhas feitas dentro de campo. Mas eu vejo com tranquilidade. Eu vejo talvez o Neymar é o mesmo Neymar que saiu. Pega a bola, parte para cima, vai fazer as mesmas coisas que ele fazia antes, mas com uma certa... uma tranquilidade maior, uma experiência maior. Mas sobra no futebol brasileiro? Tipo, dá para mudar Não, eu acho que sim. O nível do Santos? Eu tenho o Neymar como o último grande gênio do nosso futebol. Porque você falou de uma certa acomodação dele em Santos, mas a acomodação para o bem. Ele é superior ao Vinícius Júnior, inclusive. O que eu falo acomodação, Edu, é assim, se sentir mais tranquilo para jogar, sabe? Porque eu tô na minha casa, o pessoal gosta de mim, assim, igual nós aqui, um gosta de todo, né? Nós gostamos aqui um do outro, um ambiente legal, tal. Eu acho que isso até sai um apelido no ar. Isso, de vez em quando, tal. Eu acho que isso para ele vai fazer bem. Mais uma nesse vez, aspecto. inclusive. Mas assim, como jogador, eu acho que o Neymar, de novo, para mim é o último dos grandes jogadores que nós tivemos. Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo. O Neymar para mim é gênio de futebol. É gênio. O que ele faz com a bola, poucos têm a capacidade de fazer. Mesmo não estando em forma. Em forma, aqui no Brasil, ele vai jogar demais. Mas é essa a questão, né? E tem esses 6 meses e depois pensando em seleção brasileira, vai fazer o quê? Realmente é uma pergunta que a gente tem que pensar. Acho que o torcedor do Santos, a diretoria, Marcelo Teixeira, pensam em continuar com ele até a Copa do Mundo, né? Não, estão certos. A questão que o Zé pontuou muito bem é física, que tecnicamente não tem como discutir. O Neymar isso, o Neymar aquilo, tecnicamente não tem discussão. Não tem discussão. O Neymar é um ponto fora da curva do futebol brasileiro. Não dá. Não é à toa que é o maior artilheiro da seleção brasileira. Não tem como. O Neymar, com a bola no pé, com a perna direita, com a perna esquerda, bate falta, enfim, pênalti. A questão é ele conseguir jogar. Acho que é a questão mais importante agora. E nisso, eu concordo com o Edu, a gente estava debatendo essa questão de Estados Unidos e Brasil. O Neymar,
em relação a... Você vai para os Estados Unidos, tem todo um projeto lá, seria marketing também, seria mais questão financeira, sabe? Ainda mais, o campeonato lá, querendo ou não, a exigência por conta do calendário seria menor, porque o calendário aqui no Brasil é uma loucura. Realmente, é viagem o tempo todo. Lá são 3 meses de férias, né? Você consegue descansar tranquilamente. Mas ele voltando para o Santos, aí você imagina, o Neymar voltando para o Santos, indo jogar na Vila Belmiro. Cara, não tem como. Todos os estádios lotados. Você vai esgotar todos os estádios, do Brasil durante a temporada toda. Ele vai jogar 6 meses. Tá bom, então daqui até julho você vai ter ingresso esgotado em todos os campeonatos. Seria mais ou menos assim, nas devidas proporções, pelo amor de Deus, não julguem mal, né? Quando nós sabíamos que o Pelé estava lá na Vila Belmiro, o ambiente mudava. Mudava dentro do vestiário. Quando você jogava no Santos? Vai ser a mesma coisa com o Neymar. O ambiente vai mudar, a empolgação, tudo muda. Rafa, e a gente fica pensando, né? A seleção brasileira não vive seu melhor momento, como a gente sabe. E aí tem muita gente que fala, poxa, talvez a salvação esteja no Neymar. Só que tem esse ponto de interrogação fisicamente, né? E aí, olha que ponto nós chegamos, né? Falta um ano e 5 meses para uma Copa do Mundo. O principal jogador da seleção brasileira, que é o melhor jogador do mundo, não consegue render na seleção a terça parte do que rende no seu clube. Claro que eu estou falando do Vinícius Júnior e o Real Madrid. Os demais jogadores que poderiam assumir esse protagonismo não conseguem ter na seleção uma estrutura como um todo, não só de jogo em si, aí entra a responsabilidade do Dorival, como também até de ambiente mesmo, de frequência, sabe, de assiduidade, para poder desenvolver aquilo que podem para o time. O cara que é acima da média na geração já há mais de uma década está vivendo uma condição física de incerteza muito grande sobre o seu futuro como atleta de futebol profissional. É um pré-copa extremamente preocupante para a seleção brasileira. Eu já ouvi muita gente falar que, mas é assim que deu certo. Lembra lá em 94, o Brasil estava desacreditado, precisou convocar o Romário para ver as pressas, Parreira engoliu o orgulho dele, aí botou em campo e o Brasil foi, ganhou do Uruguai, foi para a Copa e acabou campeão do mundo. O ciclo para 2002 foi todo torto, teve Emerson Leão, o Filipão chegou perdendo para Honduras e tal, acabou campeão do mundo. Tá bom, gente, e porque deu certo fazendo errado em outras vezes, vamos fazer a mesma coisa para essa vez? Não. Precisamos ter a coisa desenvolvida de maneira o mais adequada possível. Mas há fatores externos que atrapalham sim a seleção brasileira e acabamos de citar alguns. É preocupante. É preocupante sim, Edu, porque além de todo o valor técnico, os companheiros já falaram muito sobre o Neymar, eu acho que é chover no molhado, a gente tem uma questão de referência. Todo mundo que joga na seleção brasileira venera o Neymar. O Neymar não é um cara que é só enaltecido pelos torcedores, pela opinião pública, pela garotada do Santos, pelos companheiros de clube onde ele joga. Não. Ele é enaltecido também na seleção brasileira. Quando ele está convocado jogando bem, em forma, os caras que são convocados, eles veneram, eles enaltecem a presença do Neymar naquele ambiente. Ele é modificador de ambiente na seleção brasileira. Por isso que é tão preocupante e por isso que a gente fala tanto assim do Neymar. Eu confesso a vocês que eu até entendo que o Jailson falou, né, que você falou sobre o Jorge Jesus, mas não sei se ele ia se expor a ponto de falar uma mentira desse tamanho. Fica ruim para a imagem dele. Eu tendo a achar que a situação do Neymar é preocupante sim, e sendo preocupante, é preocupante para qualquer clube, e claro, o Santos se inclui neles. Mas é claro, ontem eu conversava com um amigo meu, Marcos, cruzeirense, tá felicíssimo com a possibilidade do Dudu e do Gabigol brilharem com a camisa do Cruzeiro, e ele falou o seguinte, é claro que o Cruzeiro só consegue contratar esses jogadores porque eles não estão nos melhores momentos. E a mesma coisa vale para o Santos com o Neymar. É por isso que o Santos consegue, neste momento, trazer o Neymar, se é que vai dar certo a negociação, né? Agora, roteiro dos sonhos. Neymar volta, joga muito no Peixe, vai para a seleção brasileira, é campeão do mundo. Esse é o roteiro dos sonhos para todo mundo. Seria fantástico, né? Agora, Zé, é o maior retorno para o futebol brasileiro desde o Romário, se o Neymar voltar? Acho que teve Ronaldinho Gaúcho, teve Ronaldo, e o Neymar é depois desses caras. Eu acho que esses caras também são gigantes, né? A volta do Ronaldo, como foi, a lesão, a história do Ronaldo também se parece muito com a do Neymar nesse momento, que era incerteza se conseguiria jogar ou não, voltou a jogar aqui no Brasil, né, com 100 quilos, né?
Na época, eu não vou falar. Mas eu acho que nessa lista aí, quem estava no auge mesmo era o Romário, né? Sem falar do classe, que era o Ronaldo e o Eu acho que Ronaldinho. o Romário foi, nesse quesito, foi ao concurso, né? Porque ele volta pro Brasil no auge. Campeão do melhor mundo. Melhor do mundo ele volta, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que nesse quesito o Romário tá lá na frente. Mas é uma das grandes, né? Ah, claro. Não, seria um baita retorno. Mas o Romário é a questão. Eu concordo com o Zé em relação ao Ronaldo e o Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho. Completamente fora da curva, não tem nem discussão. Mas o Romário era melhor do mundo. O retorno do Romário pro Flamengo em 95 é surreal. Surreal. Eu não acreditei. Eu confesso que eu estava jogando na época, né? E aí eu falei assim, que o Romário vai voltar pro Brasil? 94, minha primeira convocação. Ele falou sobre isso quarta-feira, né? Minha primeira convocação foi pós-tetracampeonato. O Rafa fez a entrevista com ele. Pós-tetracampeonato, primeiro jogo. Na casa dele, Brasil e Iugoslávia 2-0. 40 minutos de papo. 23 de dezembro de 94. E o Romário tava lá. Aí, tal, Romário volta ao Brasil. Eu falei, o que o Romário vem fazer no Brasil? Não é possível, melhor do mundo, arrebentando, Copa do Mundo. E ele volta e arrebenta. Ô, Rafa, rapidamente pra gente ver a vitória do Real Madrid, o que ele falou pra você sobre a volta ao Brasil, o Romário, em 95? Então, você sabe que ele, na última terça-feira, fez 30 anos da volta dele ao Brasil, né? E foi aquela comoção toda, né? Ele sendo carregado pelos torcedores até a sede do Flamengo na Gávea. O Kleber Leite era o presidente do Flamengo na oportunidade. E aí eu até perguntei para ele sobre isso. A gente falou de tantos assuntos, né? Muitos deles estão disponíveis no espn.com.br. E perguntei sobre essa questão da volta. E ele disse, olha, sabe quando... Ele usou até uma comparação. Sabe quando você está num lugar em que você está ganhando dinheiro, está sendo bem tratado, mas você não está feliz? Naquele momento eu escolhi ser feliz. Então, assim, me parece algo muito próprio do Neymar nesse momento. Quando o Ronaldo Fenômeno volta para o Brasil para jogar no Corinthians e quase para no Flamengo, quando o Ronaldinho Gaúcho volta para o Brasil e vai jogar no Flamengo em 2011, quando isso acontece, eles não estavam ali exatamente por uma questão de felicidade. Eles estavam ali por uma recolocação de mercado, nos dois casos. O Neymar, se voltasse, tiver, vamos lá, sempre aquele preâmbulo, se tiver condições de jogo e escolher voltar para o Santos, tem um quê de felicidade. E nesse aspecto vai estar muito parecido com o Romário, sim. A diferença, e aí estou com os companheiros, é que o Romário na época era o melhor do mundo. E nesse caso o melhor do mundo é o Vinícius Júnior. Daria para comparar se fosse agora, por exemplo, o Vinícius Júnior voltando para o Brasil, e não o Neymar.